Amém, igreja? Amém. Quero saudar a todos com a preciosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. É sempre um motivo de muita alegria de poder estarmos reunidos como igreja do Senhor para aprender mais de Deus, para oferecer também a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto. Amém? Amém. Quero dizer que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Vamos aproveitar esse momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos entrar na presença de Deus em oração. Logo mais o Senhor vai estar falando através da sua mensagem, que vocês possam nessa oração pedir para que Deus fale em cada um de nós. Senhor meu Deus, obrigado por mais um dia vivido na tua presença, Senhor. Obrigado pelos grandes livramentos ocultos, Senhor, que o Senhor nos deu. Livramentos esses que nós nem percebemos, mas a sua mão santa e poderosa estava ali para nos proteger, Senhor. Obrigado, Deus, porque tivemos um dia bom, saudável, de paz. Podemos voltar ao nosso trabalho, ir para o nosso lar, e voltar para a tua casa, para o teu templo, e aqui está oferecendo, Senhor Deus, o nosso culto nessa noite. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa família. Ensina-nos a amar, Senhor Deus, apesar de tudo, Senhor, que tenhamos um coração bom para amá-los. Obrigado, Deus, pela nossa igreja, pela nossa comunidade de fé. É aqui que nós marcamos encontro contigo, o Senhor marca encontro conosco. É aqui que nós nos encontramos para te adorar, para te louvar, para oferecer o nosso culto. Obrigado, Deus, que o Senhor continue abençoando essa tua obra, que o Senhor continue cada dia mais frutificando, dando prosperidade espiritual, crescimento espiritual, ó Deus, multiplicando cada dia mais este rebanho. Obrigado, Senhor. Queremos te pedir nessa noite por tantos pais que estão passando por situações tão difíceis. Muitos estão no leito de hospitais, precisando do teu toque, precisando do milagre. Oramos para que o Senhor, conforme a sua boa vontade, possa estar visitando os leitos dos hospitais, fazendo milagres, para que haja testemunhos, Senhor Deus, na tua casa. Obrigado, Senhor. Que nesse momento, Senhor Deus, o Senhor tenha liberdade, que o Santo Espírito tenha liberdade de passear no nosso meio e falar aos nossos corações, ministrando com poder e glória a tua santa palavra e não nos deixando ficar da mesma forma que estamos, mas fala ao nosso coração, Senhor Deus. Não aquilo, Pai, que nós simplesmente queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos, Pai, para que haja crescimento espiritual nas nossas vidas. É no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo que te pedimos e já te agradecemos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, o texto que nós lemos nessa noite, o texto do Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, versículo 8, ele começa com a exortação de Deus para aquele povo, daquela época. O estilo de Deus
chamar a atenção de Deus para que eles tivessem memória dos benefícios que Deus já tinha feito na vida deles. O texto diz que Deus falando, dizendo: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento. Uma palavra que Deus entregava para o seu servo, e ele entregava para aquele povo. E dizia: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. Amém, irmãos? Deus levava aquele pessoal, aquele povo, para ter uma experiência pessoal com cada um deles. Experiência durante aquela peregrinação no deserto. E deserto, irmão, nós sabemos que não é um lugar. Deserto, nós sabemos, irmãos, que é um lugar de difícil acesso. Sabemos, irmão, que não é lugar para se viver, é um lugar seco. Mas Deus levou aquele povo a caminhar no deserto por 40 anos, quando deveria, irmão, esse tempo ser abreviado, mas pela desobediência, Deus levou aquele povo a caminhar, dando volta ali, durante aqueles 40 anos. Nós podemos ver, irmãos, que Deus nunca abandonou o seu povo. Apesar da desobediência, Deus guiava aquele povo no deserto, em meio do nada. E é no meio do nada, irmãos, que nós podemos ver Deus ali no deserto, fazendo com que aquele povo pudesse sobreviver. O deserto, irmãos, é um lugar difícil, hostil, cheio de perigos, muitas adversidades. Mas, queridos, muitas vezes é preciso que o povo de Deus ele passe por algumas situações difíceis. Muitas vezes, irmãos, Deus nos leva ao deserto com o propósito de nos mostrar, com o propósito de nos fazer crescer. Quero dizer para vocês, irmãos, que o deserto ele se faz necessário na vida do crente, na vida do povo de Deus. Deus não nos leva ao deserto por acaso. Amém? Amém. Muitas vezes nós perguntamos a Deus por que é que estamos passando por essa situação difícil. Quando a pergunta certa seria: para que, Deus, eu estou passando por essa situação? Amém? Amém. Saiba, meu irmão, minha irmã, se você é serva desse Deus vivo, e se você no momento está passando por uma situação difícil, que pode classificar como deserto, saiba que esse deserto
Ele vai passar na tua vida. Amém? Esse deserto, irmãos, ele tem um propósito na tua vida. Porque Deus tem sempre um propósito por trás de cada deserto. Amém? E nessa noite, querido, eu queria começar com uma pergunta: mas por que Deus nos leva para o deserto? No versículo 2, nós podemos ver uma resposta de Deus, quando Ele diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos, aí Deus diz, aí Deus fala a cada mim, porque Deus nos leva ao deserto. E Ele diz: para te humilhar. Amém, irmão? Para te humilhar. Olha, irmãos, Deus não está aqui dizendo que quer fazer com você um coitadinho ou uma sua pobrezinha, não. A palavra humilhar aqui, irmão, ela significa se tornar humilde. Amém? Deus quer que você se torne uma pessoa humilde, porque na sua palavra Ele diz que os humilhados serão exaltados. Amém? Deus quer te tornar um ser humano melhor. Deus quer que você seja uma pessoa totalmente dependente dEle. Uma pessoa que reconheça que sem Ele nada pode fazer. Uma pessoa que se coloque em total dependência de Deus. Amém, irmão? Amém. Mas tenha certeza, irmão, que mesmo nas adversidades, nos desertos, nas dificuldades que você possa estar passando, Deus está contigo. Amém? Ele não vai deixar faltar nada. Amém? Foi assim, irmão, com aquele povo desobediente ali no deserto. Deus estava guiando. Nós podemos ver que havia nuvem de dia para guiar-nos pelo caminho certo. Amém? E uma coluna de fogo à noite também para iluminar o caminho. E ali Deus proveu tudo: alimentos, vestes, calçados, enfim, não faltou nada daquele povo. E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje. É o mesmo Deus que fala para a sua igreja nesta noite. É o mesmo Deus que continua a prover na tua vida. Amém? Hoje, através do Espírito Santo, hoje, através de uma promessa de Jesus Cristo, de que nunca te deixará só, de que nunca te abandonará. Creia, meus irmãos, creia nessa promessa. Você tem a presença de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus está convosco, está conosco, está com você todos os dias, todos os momentos. Amém? Amém. Aleluia. E em segundo lugar, irmãos, por que é que Deus nos leva para o deserto? Nós vamos entender melhor. Continuando a leitura do versículo 2.
te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e para te provar. Amém? Pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto para te humilhar e para te provar. Agora nós podemos ver Deus querendo saber aquilo que estava no coração daquele povo. Qual era o sentimento deles? Qual era a intenção deles? Claro que Deus sabia, irmãos. Porque aquele povo, irmãos, apesar de ter visto tudo que Deus já tinha feito, a libertação ali no Egito, o abrir do mar vermelho e eles passarem a pé enxutos, o alimento pelo qual Deus o alimentou durante 40 anos ali no deserto. Mesmo assim, querido, aquele povo viraram as costas para Deus, desobedeceram e voltaram seus olhos para a idolatria. E hoje em dia, irmãos, não é diferente. Hoje em dia não é diferente com o povo de Deus. O que não falta é murmuração. O que não falta é falta de fé. É por isso que Deus nos prova, irmão, para ver se somos verdadeiramente servos, se verdadeiramente vamos obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, se verdadeiramente vamos andar nos seus caminhos. É isso que fala o versículo 6. Guardar os mandamentos do Senhor teu Deus, para andarem nos seus caminhos e temeres. Deus prova para que você obedeça, para que você ande nos seus caminhos, para que você tenha um temor a Deus. Amém? Amém. Hoje em dia, querido, que a gente mais vezes são crentes murmurando, crente que não quer esperar no tempo de Deus. E ele diz, irmãos, aqui no versículo 5, sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina o seu filho, assim que disciplina o Senhor teu Deus. Amém, irmão? Esse é o amor de Pai. Esse é o amor de Deus que quer ver você cada vez melhor. E é por isso, irmãos, que Ele prova. É por isso que Ele disciplina. É por isso que muitas vezes Ele leva no de certo. Porque Ele quer ver você feliz. Ele quer te ensinar. Olha, querido, a palavra de Deus diz que Ele prova aqueles que Ele ama. Isso é por amor. A gente só precisa entender esse agir e o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Na verdade, nós precisamos obedecer. Amém? Amém. Em terceiro lugar, irmãos, continuamos essa pergunta porque Deus nos leva para o deserto. Continuando a leitura, o versículo 2, ele diz: para te humilhar, para te provar e para saber o que está no teu coração, se guardarás ou não os meus mandamentos. Amém? Amém. Tudo tem um propósito, irmãos. Deus
mas Deus está no controle de tudo. Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo, amém? Deus, Ele te leva ao deserto também para te dar o entendimento, para te dar a entender que um homem, irmão, ele não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? É isso que diz o versículo 3. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias e nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? A gente precisa, irmão, confiar plenamente nessa palavra. O crente precisa se alimentar dessa palavra. É dessa palavra, irmãos, que você precisa se alimentar para viver. Aquele povo, irmão, não deram prioridade à palavra de Deus. Aquele povo desobedeceu. Aquele povo não deram mais prioridade, irmãos, mais atenção naquilo que havia de comer ou de beber. Mas eles não deram prioridade em ouvir a voz do Senhor. Amém? Amém. Hoje, irmãos, o que mais nós temos visto? As pessoas estão se preocupando com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Se preocupando muito mais nas coisas materiais do que em ouvir a palavra de Deus. Em obedecer a palavra de Deus. Depois de tantos anos, irmãos, de ensinamento da palavra, de Deus falando com a sua igreja, nós ainda continuamos a agir da mesma forma. Estamos sempre voltando os nossos olhos, irmãos, para o conforto, para aquilo que o mundo pode nos oferecer. E estamos ignorando a vontade de Deus, ignoramos os ensinamentos da palavra de Deus, que é esse que nos fortalece, que nos alimenta. Nós podemos ver Mateus escrevendo lá no seu livro, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, ele falando: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou as demais coisas, nos serão acrescentadas. Amém? Amém. A gente precisa tomar posse da palavra. Não estou dizendo aqui que o irmão não precisa trabalhar, estudar, nem se esforçar para ter as coisas. Mas o irmão precisa saber aonde está a sua fé. Amém? Amém. O irmão precisa saber aonde está a tua esperança. Amém? Amém. O irmão precisa saber se ele quer ser fiel às coisas do mundo ou ser fiel a Deus e a sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Deus nos leva no deserto, irmãos, para nos dar entendimento. Nós precisamos entender cada dia mais aquilo que Deus está falando. Jesus disse também lá no livro, o Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 4, versículo 32 e 34, ele faz um comentário ali dizendo: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus disse: a minha comida é fazer a
a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Amém, irmão? Ele queria dizer, olha, a minha comida, eu me alimento em fazer a vontade de Deus. Eu me alimento em fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Aleluia. E é isso, irmão, que nós precisamos priorizar na nossa vida. Nos alimentar na palavra, nos ser fiel ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós sabemos, irmãos, que sendo difícil e doloroso, o deserto é necessário. Não entendemos quando estamos vivendo aquele processo, mas Deus sabe o porquê de todas as coisas. Amém? Uma coisa, queridos irmãos, é certa. No deserto, nós buscamos mais a presença de Deus. Sim ou não? No deserto, nós tendemos, irmãos, a sermos mais obedientes a Deus. Sim ou não? Amém, igreja? Amém. É verdade, irmão. No deserto, nós oramos mais. Sim ou não? Sim. No deserto, nós nos tornamos mais dependentes de Deus, não é verdade? Aleluia. Quero dizer para você, irmãos, e já estou finalizando, que diante das circunstâncias mais difíceis que você possa estar passando no deserto das suas vidas, quando tudo, irmão, parecer que vai dar errado, quando tudo parece que não, você pode contar com a presença de Deus. Você pode ver a mão de Deus sobre a tua vida, cuidando de tudo no mínimo detalhe. Você não vai ficar no deserto. Você não vai morrer no deserto. Você vai passar, querido. Aleluia. Você vai passar, querido. Porque a mão de Deus está agindo em teu favor. Porque a mão de Deus está te guiando. Amém? Aproveite esse seu deserto. Busque mais ao Senhor. Olhe mais a Ele. Confie mais nele. Obedeça mais Ele. Amém? Amém. E no final você vai saber o porquê Deus te levou para o deserto. Amém, irmãos? Amém. O final do Deus, irmãos, é sempre melhor do que o começo. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Amém? Amém. Que Deus esteja presente na tua vida, em toda e qualquer circunstância. Fecha teus olhos. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua santa e boa palavra. Obrigado, Deus, porque nos faz abrir os nossos olhos e nos exorta, Senhor Deus, nos estimula a abrir os olhos espirituais e ver tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor está fazendo, tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Não deixa, Deus, que essas circunstâncias difíceis, o processo difícil que nós estamos vivendo, o deserto difícil da nossa vida, nós venhamos esquecer de tudo aquilo que o Senhor já fez. Por isso, Pai, dai-nos fé, esperança, que possamos confiar mais em Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a passar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.